Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 22ª semana do tempo comum. O trecho do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Fazer comparações e viver a vida comparando-se aos outros é certamente um fator que perturba o ser humano, que lhe tira a paz e pode, inclusive, desorientá-lo e fazê-lo perder a sua própria identidade. Fazer comparações ou comparar-se com alguém, fazendo de si, de outros e de situações norma de comportamento imposta a todos, é um fator de perturbação, de inquietação e também de desorientação. A questão sobre o jejum constitui um dos pontos de controvérsia entre Jesus, de um lado, e os escribas e fariseus, de outro. São eles que comparam os discípulos de Jesus com os discípulos dos fariseus e os de João. Eles dizem: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Parafraseando a observação dos fariseus, nós podemos dizer, é como se eles perguntassem a Jesus: por que é que os teus discípulos não jejuam nem rezam? Eles estabelecem a comparação, apresentando o seu comportamento como um comportamento exemplar, que deve ser seguido por todos. Já surpresos pelo fato de Jesus comer e beber com os publicanos e os pecadores. Dos fariseus, nós sabemos, não é, que eles jejuavam 2 vezes por semana, segundo Lucas, capítulo 18, versículo 12. Mas
Do grupo de seguidores de João Batista, nós não temos qualquer informação no que diz respeito à prática de jejuns. Nós sabemos, isto sim, que João Batista tinha uma vida austera. Vivia no deserto, se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Mas do comportamento dos seus discípulos, nós não conhecemos o bastante. O certo é que a pergunta dos escribas e fariseus mostra que eles pretendiam estender a todas as pessoas a sua prática ascética, através da qual, talvez, quisessem mostrar a sua justiça, o quanto eles eram fiéis ao preceito do Senhor. Jesus não desqualifica a prática do jejum, atestada já no Antigo Testamento, mas Jesus alerta para a hipocrisia. No entanto, no tempo do Messias, hipocrisia, deixa eu voltar um pouquinho, que é máscara, é aparência, é desejo de ser reconhecido, apreciado pelos outros. No entanto, no tempo do Messias, impõe-se repensar a prática e a sua referência. No tempo messiânico, no tempo do cumprimento da salvação de Deus, o jejum, nós podemos dizer, adquire um sentido cristológico. É em relação a Cristo que o jejum deve ser ou não praticado. O jejum deve ser praticado quando da morte de Jesus, o esposo do povo de Deus. No nosso texto nós podemos ler: os convidados de um casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles, mas dias virão que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Uma clara evocação da morte de Jesus. Esse será o tempo do jejum. As duas parábolas que concluem a controvérsia. Lembrem de Jesus. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Essas duas parábolas, que concluem a controvérsia entre Jesus e os fariseus sobre o jejum, apontam para a incompatibilidade entre o novo trazido por Jesus, a rigidez e a cegueira, representadas sobretudo pelo comportamento de grande parte dos fariseus. É preciso nos abrirmos à palavra de Deus, ao sopro de Deus em nós, sopro que nos é dado pela escuta da palavra do Senhor, para que nós possamos revisitar, inclusive,
as imagens que nós temos de Deus e o modo de realizar a vontade de Deus. Só a palavra de Deus pode nos permitir sair da cegueira e de todo tipo de rigidez. É pela palavra de Deus consignada no Evangelho que nós podemos, apesar de nós e de tudo o que nos cerca, levar a nossa vida com leveza. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.